O Evangelho Secreto de Marcos. Você fez bem em silenciar os ensinamentos indizíveis dos carpocrations. Por estas são as estrelas errantes referidos na profecia, que vagueiam da estrada estreita dos mandamentos em um abismo sem limites dos pecados carnais e corporais. Pois, se orgulhando em conhecimento, como eles dizem, das coisas profundas de Satanás, eles não sabem que eles estão lançando-se afastado no mundo inferior da escuridão da falsidade, e gozando de que eles são livres, eles tornaram-se escravos de desejos servis. Tais homens são opor-se de todas as maneiras e completamente. Pois, mesmo se deve dizer algo verdadeiro, aquele que ama a verdade não deve, mesmo assim, concordar com eles. Para não todos os verdadeiros coisas são a verdade, nem deve a verdade que apenas parece ser verdadeiro de acordo com opiniões humanas ser preferida à verdade verdadeira, que, segundo a fé. Agora as coisas estão dizendo sobre o Evangelho divinamente inspirada de acordo com Mark. Alguns são completamente falsificações, e outros, mesmo que eles contenham alguns elementos verdadeiros, no entanto, não são relatados verdadeiramente. Para as coisas verdadeiras, sendo misturados com invenções, são falsificados, de modo que, como diz o ditado, mesmo o sal perde o seu sabor. Quanto a Mark, então, durante a estada de Pedro em Roma, ele escreveu um relato de feitos do Senhor, não é, contudo, declarando todos eles, nem insinuar os secretos, mas selecionando o que ele achava mais útil para aumentar a fé daqueles que estavam sendo instruídos. Mas quando Pedro morreu como um mártir, Marco veio para Alexandria, trazendo ambas as suas próprias notas e os de Peter, de onde se transferiu para o seu antigo livro as coisas adequado para o que contribui para o progresso para o conhecimento. Assim, ele compôs um evangelho mais espiritual para o uso daqueles que estavam sendo aperfeiçoados. No entanto, ele ainda não divulgou as coisas não devem ser ditas, nem ele anote o ensino hierofântica do Senhor, mas as histórias já escritas, acrescentou ainda outros e, por outro lado, trouxe em certas palavras que ele sabia que a interpretação que, como um mistagogo, levar os ouvintes para o santuário mais íntimo do que a verdade escondida por 7 véus. Assim, em suma, ele preparou matérias, nem má vontade nem imprudentemente, na minha opinião, e, morrendo, ele deixou a sua composição para a igreja em um verso Alexandria, onde ele mesmo ainda é o mais cuidadosamente guardado, sendo lido apenas para aqueles que estão sendo iniciados nos grandes mistérios. Mas desde que os demônios desagradáveis estão sempre inventando destruição para a raça dos homens, Carpócrates, instruído por eles e utilizando artes fraudulentos, então escravizado um certo presbítero da igreja em Alexandria, que recebi dele uma cópia do Evangelho Secreto, que ele tanto interpretados de acordo com a sua doutrina blasfema e carnal, além disso, poluído, misturando-se com as palavras impecável e santas de maneira absoluta mentiras descaradas. A partir desta mistura é retirado o ensinamento dos carpocracianos. Para eles, portanto, como eu disse acima, deve-se não dar lugar. Nem, quando apresentar as suas falsificações, se deve admitir que o Evangelho Secreto é de Mark, mas deve mesmo negá-lo sob juramento. Pois, nem todas as coisas verdadeiras são para ser dito a todos os homens. Por esta razão, a sabedoria de Deus, através de Salomão, aconselha, resposta do tolo de sua loucura, ensinando que a luz da verdade deve ser escondido daqueles que são mentalmente cegos. Novamente ele diz, daquele que não lhe será tirada, e deixe a caminhada tolo na escuridão. Mas nós somos filhos da luz, tendo sido iluminado por a aurora do Espírito do Senhor do alto, e onde está o Espírito do Senhor está, ele diz, não há liberdade, por todas as coisas são puras para os puros. Para você, portanto, não vou hesitar em responder às perguntas que você pediu, refutando as falsificações pelas próprias palavras do Evangelho. Por exemplo, depois de eles estavam na estrada, subindo para Jerusalém que se segue, até que depois de 3 dias ele se levantar, o Evangelho Secreto traz a seguinte palavra de material por palavra. E eles entram em Betânia. E uma certa mulher cujo irmão tinha morrido estava lá. E, chegando, prostrou-se diante de Jesus e disse-lhe, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas os discípulos repreenderam-la.
E Jesus, irritado, saiu com ela para o jardim, onde o túmulo estava, e logo um grande grito foi ouvido do túmulo. E chegar perto, Jesus rolou a pedra da entrada do túmulo. Imediatamente, indo até onde o jovem estava, ele estendeu a mão e levantou, agarrando sua mão. Mas o jovem, olhando para ele, o amou e começou a rogar-lhe que ele poderia estar com ele. E, saindo do túmulo, eles entraram na casa do jovem, pois ele era rico. 6 dias depois, Jesus disse-lhe o que fazer, e à noite o jovem vem até ele, usando um pano de linho sobre seu corpo nu. E ele permaneceu com ele naquela noite, pois Jesus ensinou-lhe o mistério do reino de Deus. E dali, surgindo, ele voltou para o outro lado do Jordão. Depois destas palavras segue o texto, e Tiago e João viram a ele, e tudo o que cessam. Mas homem nu com o homem nu, e as outras coisas sobre as quais você escreveu, não são encontrados. E depois das palavras, e ele entra em Jericó, o evangelho secreto só acrescenta, e a irmã do jovem que Jesus amava e sua mãe e Salomé estavam lá, e Jesus não recebeu-los. Mas as muitas outras coisas sobre o qual você escreveu tanto parecem ser, e são, falsificações. Agora a verdadeira explicação, e aquilo que está de acordo com a verdadeira filosofia.